nós precisamos de uma arma. Aliás, eu vou falar de duas armas espirituais que vai nos dar força para nós vencermos esta batalha. Filipenses 2, versículo 5. Que haja em vós a mesma mente ou sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, ou aniquilou-se, ou esvaziou-se, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A Bíblia diz que ele, tomando a forma de servo, ele deixou toda a sua glória e ele veio a este mundo para representar a obra do Senhor aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Deus, ele depois de ter enviado o seu filho, e o seu filho ter padecido aqui por nós, ele ter passado tudo isso, aí Deus o glorificou acima de tudo que há no céu e na terra. Mas eu gostaria de falar para os irmãos que Cristo, irmãos, ele perdeu tudo, esvaziou-se de tudo. E eu gostaria de compartilhar com a igreja o meu sentimento. Até que ponto nós estamos dispostos a nos aniquilarmos, a nos esvaziarmos por amor da obra dele. E isso é como se o Senhor estivesse nos despertando. Porque primeiramente ele nos desperta para nós falarmos com a igreja do Senhor. Porventura, nós que estamos aqui no altar, somos melhores e mais capazes? Não somos melhores nem mais capazes. Porque nós precisamos também renunciarmos. Eu estava ouvindo os jovens cantarem que os pensamentos do Senhor, eles são maiores do que o nosso. E às vezes, no meio do louvor, eu estava meditando também na letra, que, por que, Senhor, que não acontece o que o Senhor me prometeu? Irmãos, é muito forte. Vocês leram aqui? Desperta a igreja, pois o Senhor, ele nos convoca. Ele nos convocou, a mim, que já estou com 57 anos, a você que tem 15 anos. Ele nos desperta nesta noite, porque tem alguém perto de nós, que precisa ouvir da esperança que Deus depositou em nós, no nosso coração, da salvação eterna. Se nós perguntarmos aqui, muitos dos irmãos aceitaram Cristo com pouca idade. Nem vou mandar vocês levantar a mão, que muitos aqui aceitaram Cristo com pouca idade. Outros nasceram na fé. E eu quero dizer para a igreja do Senhor que Deus, ele tem um chamado para cada um de nós. Não é porque o chamado é só para o pastor ou para o missionário. Não, irmãos. Essa comissão que Deus fez é para a igreja. Sexta-feira eu não consegui ir no culto porque eu cheguei bem tarde. E eu precisava encontrar um jovem, irmãos, que Deus tinha colocado em meu coração para eu falar com ele. Eu abri mão de estar na comunhão com os irmãos lá naquele culto, porque eu precisava de falar com um rapaz. Você sabe que o Espírito Santo, irmãos, ele quer revelar para você a necessidade de alguém.
Você sabia que o Espírito Santo chamou você para fazer uma obra específica? Até que ponto nós estamos dispostos a renunciar às nossas vontades, o nosso querer, para nós fazer a vontade dele? Mas saiba de uma coisa, que para fazer a vontade de Deus, você vai ser humilhado. Você vai ser odiado. Você vai sofrer provações. Estamos dispostos? Nós precisamos de uma arma. Aliás, eu vou falar de duas armas espirituais que vai nos dar força para nós vencermos esta batalha. Primeira, a oração. A oração, ela nos capacita para nós estarmos em intimidade com Deus. O jejum, ele vai nos capacitar para nós sairmos ao campo, porque a batalha lá fora, ela é travada. Aleluia, aleluia, irmãos. Recomendar a soberania. Cristo, como Senhor, Ele nos deu esse exemplo de humildade, sendo Ele rejeitado por todos. Ele foi rejeitado pela sua terra, pelo seu povo, da sua cidade, Nazaré, e até pela sua própria família. Sabe o que Jesus ouvia? Por que você não vai lá? A multidão em Jerusalém? Porque não há ninguém que queira aparecer que não vai para o meio da multidão. Você irá ouvir certas coisas assim. Ele também foi rejeitado pelos principais sacerdotes e autoridades da época. Eles não recebiam. Teve uma certa vez em Jerusalém que eles levaram Jesus ao cume da cidade, lá do monte, onde a cidade era edificada, para o lançarem abaixo. Você está preparado para sofrer estas coisas? Quantas vezes, irmãos, nas nossas lutas diárias, nós falamos para o Senhor: eu não irei mais, Senhor, não aguento mais. E nós não sofremos prisões, não sofremos. Se os irmãos lerem este capítulo de 2 Coríntios, que foi deixado aqui para o tema, se os irmãos lerem o exemplo de Paulo, irmãos, você não suportaria aquilo. A Bíblia não é uma ficção. A Bíblia, ela é uma realidade da palavra de Deus, escrita para nós tomarmos o exemplo daqueles que viveram para servir o Senhor através da fé. Cantaram sobre Elias. Se os irmãos forem meditar nas Escrituras Sagradas, Paulo sofreu, irmãos. Paulo, ele sofreu prisões, ele sofreu escárnio, ele foi descido num cesto, ele foi tentado ser morto, ele sofreu naufrágios, até foi picado por uma serpente, irmãos. Mas o que fazia a diferença na vida destes homens da Bíblia Sagrada era a unção de Deus na vida deles. Estamos dispostos, irmãos, a buscar a unção de Deus? A unção de Deus, ela exige de nós, primeira coisa, renúncia. Para nós termos a unção de Deus, os mistérios de Deus, nós precisamos renunciar a nós mesmos. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele foi rejeitado por todos, ele foi humilhado por todos, e a Bíblia diz até pela sua própria nação. Não vou citar algo aqui, irmãos,
assim por cima, porque não é necessário, porque nós não precisamos ser glorificados, não. Mas você sabe o que é alguém dizer, vá embora da minha casa, e você saber que aquela vida precisa de Jesus, e que o diabo está prendendo ela, e ela precisa que o Senhor faça algo. Isso também nós iremos sofrer. Eu queria nesta noite perguntar, irmãos, quem de vós querem voltar ao primeiro amor? Foi cantado aqui, irmãos. Quem de vós quer sentir novamente essa graça do Senhor? Porque a Bíblia diz que Cristo, irmãos, Ele foi sofrendo. A Bíblia diz que Ele, irmão, deixou todo o seu conforto, a sua glória, a que Ele tinha junto do Pai, deixou toda a autoridade dEle, porque eu me lembro em Isaías, que diz assim, a quem eu enviarei, e quem há de ir por nós? Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Você está disposto? Você está disposto a levantar cedo e dobrar os teus joelhos mesmo em casa? Foi falado aqui de anônimos. Pessoas que fazem e nós não sabemos. Eu sei que Deus tem aqui. Você está disposto a levantar pela manhã e fazer jejum por aquela pessoa? O mundo foi colocado aqui, me chamou muita atenção assim que eu cheguei. Que o mundo, irmãos, ele espera por nós. Quanto tempo nós tiramos para orar por uma nação? Quanto tempo nós tiramos para orar por um povo? Você sabia que Deus tem um povo para você? Você sabia disso? Que é um povo que espera por ti? Que está orando para Deus enviar você? Rabassuderecandarabás. Deus quer enviar você. E esse povo está pedindo a Deus que mande você para ir lá falar de Jesus para ele. Está disposto a perder a sua reputação por amor do Senhor? Abrir mão daquilo que Deus te deu? Abrir mão da glória, do conforto, dos elogios? Você está disposto? Analisa dentro de você, porque eu estou fazendo isso. Em determinada época da minha vida, eu me acomodei, irmãos. Estava tudo muito bem. Estava tudo muito ótimo. Deus me usava, eu pregava, mas um dia achou Deus de me esvaziar. Literalmente. Tirou tudo. Não conseguia mais. Eu orava a Deus, Senhor, e que é isto? Porque Deus, irmão, Ele vai fazer isto. Ele vai esvaziar você. Até depois Ele tornar a encher você de novo. Mas de uma forma diferente. De uma forma que você vai impactar alguém que está perto de você. De você chegar perto de alguém e alguém dizer para você, você tem algo diferente. Ou um mendigo, ou um morador de rua, ou seja como for, ele chegar para você e disse, a senhora ora por mim? Ei, você ora por mim? Ei, eu preciso voltar para Jesus. Você sabe o que é isso? Reclova-se. Enquanto nós estamos preocupados em estarmos com a nossa vida tudo ok, alguém está morrendo lá fora. Mas a Bíblia diz que Deus procura um para ficar na brecha por alguém. A Bíblia diz que Jesus, Ele se humilhou.
E a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo. Nós não encontramos na Bíblia Jesus se exaltando. Até quando a gente lê que encontra eles querendo fazer Jesus rei, ele saía do meio deles. O que nós queremos ouvir? Você canta demais. Você arrasou hoje. Você é demais. Não, irmãos. Aleluia, Jesus. Isso não glorifica o nome do Senhor. Isso nunca vai cooperar com aquilo que Deus tem para derramar na sua vida. Essas questões, essas situações que a gente passa na vida, é para ela fazer crescer o nome do Senhor nas nossas vidas. Você sabia que essas coisas que nós passamos na vida é para que nós saibamos ajudar alguém que está passando a mesma coisa, irmãos? Você não está entendendo? O adversário, ele investe sim. Mas eu digo à igreja que Deus permite também a prova para que você entenda o trabalhar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E Paulo, nessa epístola aos Filipenses, ele enfatiza como o Senhor Jesus, ele deixou a glória incomparável do céu e humilhou-se como um servo. Como um servo. E a Bíblia diz que nunca se ouviu a voz dele sobre as praças. Desculpe a expressão que eu vou usar aqui, um holofote ali. Um banner. O servo do Senhor. Não é errado não, irmãos. Porque Deus levanta quem Ele quer. Mas quem é glorificado é Deus. Nunca. Quando Jesus disse na palavra de Deus que Deus não dá a glória dele a ninguém, e nem o seu louvor às imagens de escultura, ele não simplesmente falou sobre isso. Ele estava falando, irmãos, que ele não dá a glória para ninguém. Nem para mim e nem para você. E nem o mundo, irmãos. E aquele está soando dentro de mim que quer servir a Deus piamente, irmão, ele sofrerá tais situações em sua vida. Está disposto, amados? Deus está dizendo aqui o tempo. A Sarinha pegou, né? O tempo da igreja na terra está findando. Isso não é uma metáfora, irmãos. É por isso que Deus está levantando os seus soldados. Foi cantado aqui? Deus está tirando dos sepulcros. Você sabe o que é isso? São mortos vivos. Estão andando sobre a terra, mas estão mortos espiritualmente. Deus está levantando para apregoar a sua palavra. Você quer se juntar a este exército? Começa a dedicar a sua vida a Deus. Começa a dizer: Deus, eu quero ser aquela pessoa que eu era. Eu dizia para Deus: Senhor, quando eu olhava, irmãos, ficava assim no canto, olhando os irmãos pregando no altar, eu disse: Senhor, será que eu pensava apenas, Senhor, será que um dia eu irei ser novamente como eu era? Eu perguntava a Deus. E um dia estava um jovem pregando no Jardim Gá, e eu pensando isso, olhando a forma como Deus usava aquele rapaz, e eu pensei: Pai, será que um dia eu irei voltar a ser como eu era antes? E ele virou-se para mim e disse: tu irás não só ser como tu era antes, serás 2 vezes. Robacidera cantarás, melhorás do pecado. Você quer que o seu louvor toque alguém? Desça, darabaia, sube na humilhação. Desapareça. Foi dito aqui hoje, irmãos, porque Deus fala desde de um princípio até agora. Deus estava falando. Ele disse que Ele apareça e eu diminua. Está disposto? Torecandarabás.
Quer voltar a ser o que você era? Quer ser aquela mulher que você profetizava? Aquela mulher que pregava? Aquela mulher que dobrava o joelho e Deus revelava? Você quer voltar a ser? O Espírito de Deus está se movendo entre nós. Não sei, amados, como você aprendeu, mas o Espírito Santo expressamente diz que agora é chegado o tempo. Se você canta melhor do que antes. Jesus, eu vou subir ali. Tu sabes como eu faço? Senhor, eu vou subir ali. Só Deus sabe como eu subo aqui. Sobe na minha frente, Jesus. Sobe na minha frente, Espírito Santo. Você sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que enganoso, em Jeremias 17, diz: enganoso é o coração do homem, mais que qualquer coisa. Quem o conhecerá? E ele ainda diz mais, acrescenta: enganoso é o coração do homem e perverso. Aí você olha para si, meu Deus, eu sou o teu servo, eu sou tua serva. Como as escrituras diz isso? Porque é facilmente nós nos corrompemos da vontade de Deus para fazer a nossa vontade. Mas hoje aprove Deus nos alertar, porque o tempo está contado. Louvado seja o nome do Senhor. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Como que eu posso obter estas coisas? Pedindo. Como se pede? Orando. Como se ora? É um diálogo com o Pai. Volte a ter o diálogo com o Pai. Deus está com saudade de você. Deus está com saudade do tempo que você falava com Ele. Olha, irmãos, Deus está com saudade do tempo que Ele dizia assim para você: alguém vai chegar, pode ir com Ele. Deus quer voltar a fazer isso novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, Senhor, a minha vida está apagada. É como se eu tivesse me apagado. Eu também estive assim, irmãos. Mas um dia eu vou falar isso aqui na direção de Deus. Eu ficava até altas madrugadas assistindo filmes e séries. Porque estas coisas nos tiram da direção de Deus. Porque o nosso corpo, a nossa carne, ela gosta de se satisfazer. Todas estas coisas não é somente para nos tirar a atenção das coisas de Deus para as coisas que perecem. E muitas vezes na madrugada eu estava lá e o Espírito Santo falava comigo: não te quero desta maneira. E hoje, para a honra e a glória do nome do Senhor, o Senhor mudou isto. Não foi fácil. É fácil? Não é fácil, irmãos. Mas a gente consegue na oração. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Ele humilhou-se integralmente, sem reservas. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Cristo, Ele exige que os seus seguidores, que foram chamados para viver com sacrifícios e renúncias. Não estou dizendo que a igreja não trabalha, não é nada disso. Mas Deus quer um que a mais. Você sabia que a palavra de Deus, ela, além de ser pão, que alimenta o nosso espírito, ela é água, ela lava, ela purifica. Você sabia que à medida que nós... Voltei a ler a Bíblia, voltei, irmãos. No começo é difícil, eu garanto para a igreja do Senhor. No começo é difícil. No começo os joelhos doem para orar. No começo você não consegue deixar o café da manhã. É difícil largar o café da manhã. Mas Deus dá graça. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele ajuda as nossas fraquezas.
Porque na verdade nós não sabemos pedir como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que ela é pão. Ela alimenta teu espírito. Irmãos, um dia uma criança perguntou para uma jovem líder delas e disse assim: tia, como é que é esse negócio de eu alimentar a carne e alimentar o espírito? Eu não entendo isso. Ela era uma criança de 10 anos. Ela deu o exemplo de 2 cãozinhos. Ele disse assim: você cria 2 cãozinhos. Um é a carne, o nome dele, o outro é o espírito. Se você alimentar mais o cãozinho carne, ele vai ficar mais forte. Se você alimentar mais o cãozinho espírito, ele vai ficar mais forte. Se você alimenta o teu espírito, ele vai ficar mais forte. Nós iremos conseguir resistir às tentações e às tribulações que vêm sobre nós. Porque na verdade vai vir tentação, sim, para que nós saiamos do propósito de Deus. Mas Deus que nos chamou para esta batalha final, Ele vai nos capacitar para isso. Sermos como Jesus. Haver esse sentimento em Jesus, como houve em Jesus, que Ele aniquilou-se a si mesmo. A Bíblia diz que Ele esvaziou-se de si mesmo. Ele deixou tudo e Ele abriu mão de tudo para Ele vir a este mundo, para morrer por nós, para que através da sua morte nós fôssemos salvos da ira de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Ele, sendo em forma de Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus. Jesus sempre foi Deus. Mas quando Jesus foi tentado, irmãos, o Senhor me deu esta luz eu lendo. Quando Jesus foi tentado, às vezes nós dizemos assim: Jesus foi tentado e ele resistiu o diabo, porque Jesus era 100% Deus e 100% homem. Mas a Bíblia diz, me relatando isto aqui, que quando Jesus esvaziou-se da glória dele, ele não agiu como Deus, nem lá na tentação com o diabo, depois dele ter jejuado 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que ele resistiu o diabo como homem. É por isso que nós podemos sim vencer, porque Cristo venceu e no seu sangue Ele nos comprou como geração santa, povo adquirido, porque não éramos povo de Deus, mas Ele nos reconciliou com Deus através do seu sacrifício na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Está disposto a voltar? Está disposto a abrir mão de si mesmo? Para que o Senhor, Ele opere isto que Ele quer operar em nossas vidas? Você está disposto a voltar a evangelizar? Porque você ia evangelizar sozinho, você não precisava que a comissão estivesse ali em cima. Eu falo agora a mulheres. Um dia eu disse para o Senhor: Senhor, eu não quero ser conhecida como eles diziam lá fora. Eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Porque a mulher de oração, quando ela dobra o joelho, meus irmãos, sai de perto, porque o Senhor responde oração. Quer voltar a ser aquela mulher? Eu disse para ele: eu quero ser. Deus quer que você volte a ser aquela mulher de novo. Aquela mulher que jejuava. Aquela mulher que abria mão de tudo. Quantas vezes, irmão, a gente entrava dentro de casa e saía e pegava a bolsa e ia de novo. Não havia cansaço. Mas sabe por quê? Porque nós deixamos que o comodismo, ele nos afete. É bom estar em casa. É bom descansar. Mas melhor ainda é fazer a vontade de Deus. Faz a vontade de Deus. Porque tudo Deus irá mudar nas nossas vidas. Faz
o querer de Deus. Assim como Cristo, que ele foi rejeitado, ele foi cuspido. Irmãos, pensa aí. Ser cuspido no rosto, esbofeteado assim, você não está nem esperando. Analisa comigo. Eu poderia falar aqui simplesmente da história do apóstolo Paulo, porque ele foi um dos maiores exemplos. Mas vocês lembram da história dele? Quando ele era um zeloso da lei, achando que estava servindo a Deus certamente, e ele perseguiu a igreja de Deus. Quando Cristo apareceu a ele no caminho, o Senhor falou com ele, e depois Deus falou com Ananias e disse a ele: vá, porque ele é para mim um vaso escolhido para anunciar o meu nome entre os gentios, e eu mostrarei o quanto ele padecerá pelo meu nome. Leia a história dele. Era prisões, era açoites, perseguições, e era assim a vida dele. Mas nós encontramos este Paulo, que nunca deixou de pregar, mesmo preso. Não havia prisão, irmãos, que detesse a voz dele. Lugares onde nós não podemos ir, a nossa oração irá. Um dia eu falei aqui que nós podemos ser dois tipos de pessoas na obra de Deus, nas missões. Ou nós somos o arco, ou nós somos a flecha. Deus levanta todos para sair ao campo? Com certeza não. Há um trabalhar de Deus na vida de cada um de nós. Se você não é a flecha, você é o arco. O arco, irmãos, ele impulsiona a flecha. Isso aqui é um mistério de Deus. Mas Jesus se fez semelhante a nós, para em tudo que nós sofremos, ele entender, e ele saber, e ele sentir, e ele nos compreender. E a Bíblia diz que ele está intercedendo por nós diante de Deus, porque ele nos entende. A Bíblia diz que ele entende as nossas fraquezas, e ele sabe, irmãos, até o limite que nós podemos ir. Você sabe que Deus não nos prova além das nossas forças? Você pode estar dizendo para Deus: Senhor, eu não estou suportando mais esta prova. Mas esta prova, ela só vai até o limite que Deus dá. Por isso que Deus está dizendo hoje: seja perseverante, buscando em oração e em jejum. Irmãos, hoje, faça um propósito com Deus. Senhor, eu vou começar a consagrar a minha vida. Eu vou abrir mão, abra mão. Olha, não abra mão do doce, não abra mão do chocolate, que isso não é jejum. Meus irmãos, em nome de Jesus. Mas abra mão, porque a Bíblia diz que jejum é privar-se de alimento. Quantas vezes nós jejuamos, nós estamos privando a nossa carne de comer. Então, jejuma. Faz um propósito com Deus, tira a refeição que tu mais... Qual é a refeição que é mais difícil para você? Aí precisa ser, irmãos e Leide, todos os dias, começa devagarinho. Porque ninguém começa de uma escada do último degrau, a gente começa do primeiro. Ninguém começa com 1 hora de oração. Ai, eu não aguento, meu joelho dói. Eu não aguento cantar 7 hinos, irmã. Mas canta 2. Lê uma palavra. E tira aquela refeição que tu mais gosta. Você sabe por quê, irmão? Porque isso é renúncia. Estou renunciando, Pai, aquilo que eu gosto, para agradar a Ti. Para nós receber de Deus, tem que se dar algo. Ninguém chegou na presença de Deus quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo de mãos vazias, não. E ninguém chegará vazio perante mim, disse o Senhor a Moisés. Todos, irmãos, levaram algo para a construção do templo. Foi tanto de uma maneira que até sobejou. Foi necessário dizer: pode parar. Não chegue diante de Deus vazio. Eu vou lá porque Deus vai usar o pastor. Aí eu vou lá porque Deus vai usar a irmã Neia. Não, eu vou lá porque Deus vai falar comigo. Porque Deus, irmão, Ele não...
Olha, mudou as coisas, igreja. Antigamente, só 3 classes, ou é 2, não lembro bem, se eu errar os irmãos me consertam, que recebiam o Espírito Santo. Os reis, os profetas e os sacerdotes. Pronto. Quando Cristo, ele venceu na cruz, de braços abertos, rasgando a sua vida. A Bíblia diz que ao véu do templo rasgou-se de alto a baixo, simbolizando o quê? Que Deus estava tirando a separação entre Deus e o homem, através de Cristo. E Hebreus 10 disse: temos a ousadia de entrar no seu santuário. Quem, irmãos, pisaria o santuário de Deus? O santo dos santos. Mas ele disse: temos a ousadia de entrar no seu santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu através da sua morte na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Tome posse. Tome posse da palavra de Deus, porque ela é vida. Tome posse do Espírito Santo, porque Ele quer alegrar a sua alma. Rabadagarabaste. Depois você passa aqui e lê. Ele é remédio. Você está com a alma ferida, Ele cura a alma também. Você está sofrendo, Ele também te cura. Porque Ele é o bálsamo. Comandei via solderevas. Está na hora, irmãos, da igreja reatar a aliança com o Espírito Santo. Pois é o Espírito Santo que nos selou para o dia da redenção. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vou finalizar por aqui, que as horas já foram. Aleluia. Embora permanecesse em tudo ouvindo Cristo, tomou sobre si uma natureza humana com suas tentações, fraquezas e humilhação, porém sem pecado. Jesus foi perfeito, fez a obra perfeita para que o nome do Senhor fosse glorificado. E nesta noite, irmão, o Espírito Santo, eu vou ler só um versículo que eu escrevi, que é Hebreus 4,15, que diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas dores. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se importar com as dores das nossas enfermidades, porém que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecar. Esse é o nosso Senhor Jesus, que nós servimos. Por isso que eu trouxe hoje como um missionário perfeito. Irmãos, ele não falhou na obra que o Pai mandou. Certo dia, aos 12 anos, eu já vou passar, pastor, pode vir. Aos 12 anos, irmãos, ele foi com seus pais para Jerusalém para a festa. E lá ele ficou no templo. Os pais o procuraram durante 3 dias. E quando o encontraram, ele disse assim: ô filho, por que fizestes isto conosco? Ele disse: vocês não sabiam que eu preciso cuidar dos negócios do meu pai? Louvado seja o nome do Senhor. Cuide dos negócios do seu pai. Cuide dos negócios de Deus. Não abra mão da presença de Deus. Porque quando você estiver fraco, irmãos, Ele vai fortalecer com a força do seu poder, para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus.